Só dependendo do ok aqui do Thiago para começar. Pode começar? Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão. Farei nesse momento a chamada regimental. Antônio Vidal. Aparecido Carlos Gonçalves. Presente. Caio Edivan Porto. Presente. Miro Basso. Presente. Denis Machado. Presente. Eduardo Moutinho. Presente. Genésio Valêncio. Estou vendo Genésio. Gilberto Junqueira. Rodrigo de Pietro. Marcos Lorenzano. Presente. Marcos Bonilla. Juninho Previdelli. Presente. Vadinho Peretti. Presente. E Valcir Zacarias. Havendo número legal em plenário, sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Vou ler agora um versículo da Bíblia Sagrada. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes do Espírito e eles tornam-se pó. Palavras da salvação. Passaremos agora. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os contrários se manifestam. Ata aprovada. Ordem do dia. Essa sessão foi convocada pelo senhor prefeito Vanderlei Márcio por meio do ofício 315/2020. Taquaritinga, 23 de julho de 2020. Ofício 315/20. Senhor presidente, considerando a necessidade de aprovação dos projetos de lei abaixo relacionados, solicitamos de Vossa Excelência que se digne a convocar uma sessão legislativa extraordinária nos termos do artigo 35, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, ainda no corrente exercício. Certo das devidas providências por parte da digna presidência, antecipadamente agradecemos, renovando as mais altas expressões de estima. Vanderlei Márcio, prefeito municipal. Dentre os projetos que a gente iria apreciar hoje, houve a retirada de um dos projetos que versava sobre o parcelamento da dívida da atual administração, da pauta do dia de hoje.
Com nosso cumprimento, solicitamos a Vossa Excelência a retirada do projeto enviado a essa Câmara, por meio do ofício 314/2020, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Taquaritinga com seu regime próprio de previdência social. Vanderlei José Marques, prefeito municipal. Bom, retirado o projeto, neste momento vou fazer a leitura do primeiro projeto da pauta de hoje. O projeto, no ofício 270/2020, excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente ofício para dirigirmos a Vossa Excelência o fulcro na lei orgânica e vetar totalmente o projeto de lei número 5673/2020, o qual foi aprovado por essa Casa de Leis, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo de conceder auxílio emergencial às empresas prestadoras de serviço de transporte escolar rural, de iniciativa do vereador Eduardo Moutinho. De acordo com o parecer jurídico, a inconstitucionalidade decorre da iniciativa parlamentar agressiva da separação dos poderes, porque seu objeto é típico ato de administração ordinária, reservado exclusivamente ao Poder Executivo. Coloco o veto do prefeito ao projeto Dr. Eduardo Moutinho em discussão. Alguém quer se manifestar? Quem quiser se manifestar a respeito do veto, Moutinho, quer dizer alguma coisa ou não? Juninho, Beto. Juninho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Está muito bem explicado, né? É apenas uma divergência de iniciativa. Então, deixa claro que foi uma iniciativa do vereador Moutinho e agora eu já voto favorável justamente por isso, que vai apresentar o mesmo projeto, o mesmo teor que o doutor Eduardo Moutinho havia apresentado para o auxílio aos transportadores de alunos. Eu gostaria de me manifestar. Eu gostaria. Pode dizer, pode falar. Eu queria me manifestar porque o projeto é da minha autoria, né? Esse projeto, na época, foi apresentado a pedido dos, vamos chamar assim, de pirueiros, né? Que é o pessoal que faz o transporte rural, transporte escolar rural. Existe entendimento do STJ dizendo que o Legislativo poderia propor esse tipo de projeto, que uma vez sancionado pelo Executivo, esse ato de sanção do Executivo supriria uma eventual nulidade. O melhor e mais recente entendimento é que não. E que, por conta disso, nós conversamos com o Executivo, várias reuniões com os pirueiros, os transportadores, e, por conta disso, o prefeito resolveu vetar esse projeto e mandar um do Executivo, que, na verdade, os valores praticamente vão se equivaler. O meu projeto contemplava 3 parcelas de 700, em torno de R$ 2.100, e esse projeto do Executivo são 2 parcelas de 1.000, sendo possível mais uma parcela de 1.000. Então, pode chegar até R$ 3.000 o valor desse auxílio emergencial para os pirueiros. Eu li com bastante atenção o projeto. Aqueles que eventualmente tenham recebido algum auxílio emergencial do governo federal ficam excluídos dessa possibilidade. E eu acho que isso atende à demanda desses transportadores que estavam passando por bastante dificuldade, estão até o momento. E a gente, por esse motivo, eu acredito que nós devemos, então, concordar com esse veto e, na sequência, aprovar o projeto que vem do Executivo. Ou não? Mais alguém? Bom, mais ninguém quer se manifestar, então vou colocar o veto em votação. É sim ou não? Sim a favor do veto, não contra o veto. Então vamos iniciar pelo vereador Miro Basso. Sim. Vereador Rodrigo de Pietro. Sim. Genésio Valêncio. Sim. Vereador Marco Bonilla. Tá. Marco Bonilla.
Aprovo. Está saindo aí? Vaguinho Peretti. Sim. Tonhão. Tonhão, por gentileza, o seu voto. Sim. Sim. Gilberto Junqueira. Aprovo. Denis Machado. Sim. Valcir Zacarias. Aprovo. Vocês usam tudo. Cido Bolivar. Sim, Cacá. Tenente Lorenzano. Sim. Juninho Previdelli. Sim. Eduardo Moutinho. Sim. Caio Porto. Caio, por gentileza. Sai da internet, para. Não estou me ouvindo, se tirar. Por gentileza, vereador Caio Porto, seu voto. Coisa séria, seu bom. Isso daí não é coisa séria. Caio Porto, me ouve? Ah, eu tô tentando ouvir, mas tá difícil aqui, mas pelo amor de Só Deus. responda, Fala, então. Beto. Responda, sim ou não? Eu sou a favor do veto. Sim. Não? Perfeito. Veto aprovado por unanimidade. Pela ordem, ô presidente. Pois não? Pela ordem. Está ouvindo a minha voz, presidente? Perfeitamente. Muito obrigado. Então, perfeito. Vamos seguir. Passaremos agora a um novo projeto que foi enviado em substituição a esse, e eu vou fazer a leitura do projeto. Ofício 309/2020. Temos a satisfação de encaminhar à deliberação do Executivo o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de contraprestação de serviço emergencial, que especifica e dá outras providências. É compromisso do Poder Executivo a prestação do trabalho e da renda dos trabalhadores do transporte escolar. Nesse período de pandemia, considerada a maior crise sanitária mundial, tendo em vista que esses profissionais mantêm contratos com a municipalidade, em razão do pregão 042 de 2002, cuja finalidade é o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Esclarecemos que esses profissionais não se enquadram, neste momento, nos critérios estabelecidos pela Lei Federal 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabeleceu, em âmbito nacional, o auxílio emergencial, necessitando, portanto, do apoio público neste momento de dificuldade. Vale ressaltar que o projeto, se aprovado por essa Casa de Leis, tem como objetivo a concessão de auxílio emergencial a empresas prestadoras de transporte rural, de iniciativa do vereador Eduardo Moutinho, não pôde prosperar, pois trata-se de prerrogativa do Executivo. Por fim, pensando na necessidade de garantir alimento às famílias desses trabalhadores que se encontram sem renda, o projeto visa assegurar uma contraprestação de serviço emergencial e colocando à disposição do poder público os veículos para utilização na rede municipal de ensino. Seguros de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos sua apreciação em regime de urgência. Coloco o projeto em discussão. Alguém quer se manifestar? Presidente. Pois não. Presidente, Bonilla. A Comissão de Constituição e Justiça tinha algumas dúvidas aí e gostaria de avaliar melhor, só que devido ao fato de ter sido extraordinária, a gente não pôde solicitar
parecer da UVESP, parecer algum outro, em função disso, porque tinha que obrigatoriamente vir a plenário para a gente discutir. Então, eu peço vista do projeto para que a gente possa analisar melhor lá na Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o pedido de vistas do vereador Marco Bonilla em votação. Miro Basso. Favorável ou contrário ao pedido de vista? Miro, por gentileza, Miro. Tem que ligar o microfone. Ô, Beto, eu não poderia falar alguma coisa antes de votar essa vista? Não, o pedido de vista já foi feito, nós temos que votar. Sabe por quê, Beto? Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa. Vota, presidente. Presidente, tem que votar à vista, presidente. Votar à vista, presidente. Então tá bom, então vota aí. Depois eu falo. Nós vamos ter que colocar o pedido de vista pela manifestação dos outros vereadores. Miro Basso, está me ouvindo? Sou contra Você o pedido de vista. é contra o pedido? Isso. Miro Basso contra. Rodrigo e Pietro. A favor. Genésio Valença. Contra o pedido de vista. Marco Bonilla. Fez o A pedido. favor. Vadinho Peretti. A favor. Tonhão. Contra. Gilberto. Você é contra o pedido de vista. Pela primeira vez. Denis Machado. A favor. Valcir Zacarias. Por favor. Cido Bolivar. Sou contra. É uma ajuda emergencial, a gente tem que resolver isso logo. O pessoal está precisando. Isso. O Cido, portanto, é contra o pedido, né, Cido? Contra o pedido. Contra o pedido. Cido contra. Tenente Lorenzano. Contra. Júnior Previdelli. Contra. Eduardo Moutinho. Contra o pedido de vistas. Caio Porto. Eu sou a favor do pedido de vistas. Vadinho Peretti. Já votei. Já. Então me desculpa, é que apareceu na tela aqui. Alcir, acho que não votou, Beto. Pedido de vistas, todo mundo votou. Pedido de vistas rejeitado por 8 votos a 5, a 6, melhor dizendo. Passaremos agora, então, ao projeto. Eu gostaria de falar alguma coisa, Beto. Projeto em discussão. Presidente. Agora sim, Gilberto. Você Pela ordem, presidente, pela ordem. Pela ordem. 8 a 5. Visualizando quem está pedindo, não é o Gilberto? Desculpa, mas como 8 a 5? 8 a 6. Não muda nada. Faz favor. Pelo Quem não amor de votou? Deus, ajuda o meu lado também um pouco na vida. Quem não votou? 8 a 6. Ah, bom, 8 a 6, né? E Obrigado. é que a contagem está sendo feita manualmente aqui, então nós estamos tendo um pouco de dificuldade. Eu peço paciência aos senhores e pode apontar qualquer falha aqui para a gente corrigir, tá bom? Ô, Gilberto Junqueira, você tem a palavra agora. Deixa eu falar uma coisa. Pela primeira vez eu fui contra o pedido de vista em respeito a essa classe tão sofrida, que são os pirueiros. Quero aqui cumprimentar o doutor Moutinho, tá? Por esse projeto. Só que eu estou preocupado com uma coisa, viu, doutor Moutinho? Esse projeto tinha que ser colocado nele que, de quando eles pararam, que estão desde março, faz quase 5 meses que estão sem receber, e vai receber de agora para frente. E eles estão por causa da pandemia. Por causa da pandemia que eles não estão trabalhando. Então, essa é a minha preocupação. Quero pedir desculpa ao Bonilla, né, do meu partido, mas nós não poderíamos aumentar mais alguns dias, porque esse projeto já era para ter sido votado. Né, já era para ter sido votado. E os pirueiros só querem saber de uma coisa: esse projeto vai valer de agora para frente? E esses 5 meses que os pirueiros ficaram sem trabalhar ali, por causa da pandemia, será que não caberia uma emenda para que
dos dias que eles estão parados, eles tivessem a oportunidade de receber o pagamento? O que vocês acham sobre isso aí? Somente o doutor Moutinho. Bom, Gilberto, se o próprio Executivo já vetou o projeto que nós mandamos do Legislativo, a eventual emenda nossa só vai servir para retardar mais ainda essa situação e, chegando lá, vai ser vetado. Já está caracterizado que existe esse vício de iniciativa. Eu acho que, infelizmente, você tem toda a razão, né? Se pudesse abranger todo o período em que eles estão parados, até porque não é por culpa deles, nós discutimos bastante isso na sessão, em que foi votado aquele projeto que eu apresentei, mas, nesse momento, eu acredito que nós temos que aprovar isso até para que eles já comecem a receber de imediato, e depois tentar conversar com o Executivo. Acho que nós temos que ganhar tempo nisso, porque eles não aguentam mais. Viu, doutor? Doutor Moutinho, é o seguinte, doutor Moutinho, eu acho que é o seguinte, eu acho que é questão de consciência. É consciência que tem que ter. Presidente. Porque esse projeto eles vão receber depois de 5 meses. São 5 meses de prejuízo. Então, eu gostaria que o senhor prefeito, junto com o vice, né, pudesse dar uma atenção e que a perca que eles tiveram, que eles possam receber a perca que tiveram. Não ser da agora para frente. Entende? Porque isso é uma pequena ajuda para eles. Porque os gastos deles não é só isso. Cid Bolivar. Eu entendo a preocupação do Gilberto. Parabenizo a intenção do projeto do Dr. Moutinho, mas é complicado. O poder público ele não pode pagar por uma coisa que não foi prestado serviço. Infelizmente, a gente sabe que não foi culpa dos pirueiros. Mas foi a solução que o Dr. Moutinho encontrou e o prefeito. Então, eles vão dar uma contrapartida, que é um serviço para a educação ali, transportando as coisas nesse sentido, para poder justificar essa ajuda. Então, a gente entende o prejuízo financeiro que eles tiveram, bem como outros também tiveram. Comerciantes, de uma forma geral, estão tendo esse prejuízo. De uma forma geral, toda a sociedade está tendo. Foi uma solução que se encontrou para atender a classe dos pirueiros, com a justa preocupação do Moutinho, a quem, mais uma vez, eu parabenizo, mas eu acho que não vai ter como retroagir. Então, desde já encaminho meu voto sim e vamos ajudar de acordo com o que é possível pela lei. Obrigado, senhor presidente. Bom, mais alguém quer se manifestar? Presidente. Pois não, Marco Bonilla. Presidente, eu preciso me manifestar, até porque pode ter ficado um mal entendido em relação ao fato de eu pedir vista. Tanto é lógico o pedido de vista que o próprio Gilberto tem dúvida aí se deve pôr ou não uma emenda. O pedido de vista é justamente para isso, para você estudar melhor, e quem sabe lá a gente colocaria até talvez uma emenda para melhorar o projeto. A minha dúvida é em relação à questão jurídica disso tudo. Os pirueiros são fornecedores da prefeitura, a gente compreende a situação deles, tanto que votei favorável na lei do doutor Eduardo Moutinho, porém, a gente não pode inventar alguma coisa para que eles recebam. Na verdade, assim, o pirueiro ele foi contratado para levar os alunos até a escola e buscar. Agora, eles vão receber um para ir na casa das pessoas e buscar a mãe ou os pais para irem até a escola, pegar o material didático e voltar até a sua casa. Esse não é o objeto da contratação. Então, realmente, me causa muita dúvida da questão jurídica. Daqui a pouco está aprovando aqui alguma coisa que não tem nenhum embasamento jurídico. E eu acho que a gente tem que ter preocupação que eles perderam, mas o Brasil inteiro perdeu. Toda a população perdeu. Nós não temos um trabalhador de Taquaritinga que não tenha perdido alguma coisa. Todas as pessoas que forneceram para a prefeitura perderam. Tanto que não tem... Você me dá uma parte para mim, Bonilla? Não dou por enquanto, não dou, não. Não, eu tenho que terminar o raciocínio. Então, assim, a população inteira perdeu, todo fornecedor da prefeitura perdeu, e por que a gente vai criar um mecanismo para que eles recebam um determinado valor que não é esse o objeto do contrato deles?
Portanto, assim, eu tenho muita dúvida e em função disso, eu, sim, lamentavelmente, votarei contrário, com todo o respeito que eu tenho pela categoria. Não adianta a gente aqui fazer politicagem, já, coitado daquele, a gente precisa votar conscientemente e com embasamento jurídico. E eu não vejo nenhum embasamento jurídico para mudar o objeto do contrato e inventar alguma coisa de eles ir buscar material em casa ou ir buscar família. Eles foram contratados para buscar e levar alunos. Estão perdendo? Claro que estão. É lamentável que estejam perdendo. Já a outra lei do doutor Eduardo Montinho era um auxílio, simplesmente. Agora, esta não. Esta criou uma função que não é a função do contrato. Muito obrigado, presidente. Alguém mais quer se manifestar? Presidente, pela ordem. Pois não, Tonhão. O Tonhão está querendo falar agora. Meu raciocínio é o seguinte, presidente. Essa época de pandemia, ela mexeu com muitas pessoas. E os pirueiros precisam. Às vezes eles têm um pneu para pagar, um motor. E essa dívida não para. E é o trabalho deles. Eu acho que nessa época de pandemia pegou todo mundo desprevenido. Eu acho que está difícil para todo mundo. E eu vou ser a favor que esses pais de família, eles precisam dessa ajuda, porque está difícil, presidente. A pandemia desbaratinou todo mundo. A gente não sabe o que faz, o que vai fazer. Só que a fome tem que ser cumprida, assim. Tipo assim, nós precisamos de comprar um prato de arroz e feijão, a gente tem que comer. Eu também tenho que comer, é pai de família, tem família. Eu acho que agora, desculpa o que está acontecendo, as pessoas vão entender até a gente que votou. Porque essa época é uma época que a gente tem que um ajudar o outro por causa dessa pandemia que está acontecendo, presidente. E eu vou ser a favor porque eles precisam muito. E essa hora é a hora de um ajudar o outro. A política desbaratinou de todos os sentidos. E por isso que eles precisam desse auxílio. Eles precisam porque eles têm que pagar. E como o governo deu esse auxílio, também a gente tem que ver esse auxílio para eles também, pela administração. Era só isso. Minha preocupação, presidente, é eles, é pagar uma dívida, é pagar o motor, pagar um aluguel. Tem muitas coisas aí. Nessa época, a gente tem que ter um consenso e ver o lado de cada ser humano. Porque agora... Perfeitamente, Tonhão. Baratinou, presidente. Senhor presidente. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, Juninho Previdente. Senhor presidente, sabe o apreço e o respeito que eu tenho pelo vereador Bonilla, mas eu vejo nessa apenas uma tentativa de retardar, porque ele querer justificar um fornecedor, um prestador de serviço. Eu perguntaria ao senhor Bonilla, e os professores e funcionários da educação que estão afastados, deixam de receber também? Ora, não justifica. Já antecipo meu voto a favor. Os pirueiros já tiveram um prejuízo enorme e nós não podemos, mais uma vez, fazer política nas costas dos outros. Então, eu já antecipo meu voto favorável. A parte, presidente, já que eu fui citado. Pois não, Marcos. Eu queria dizer para o Juninho que realmente a preocupação dele é a mesma minha, e só que existe uma diferença. O prestador de serviço ele não é funcionário público municipal, então existe esse compromisso de pagar. A gente tem, por exemplo, Juninho, uma lei feita pelo próprio prefeito em julho do ano passado, que dava uma gratificação aos funcionários da UPA, que nunca trabalharam tanto como vem trabalhando nesse período de pandemia. Simplesmente nunca receberam. Desde julho do ano passado, a lei está lá autorizando, não tem um ano eleitoral, uma vez que a lei foi aprovada no ano, e o prefeito não paga. Então, assim, coisas dá para entender, são 2 pesos e 2 medidas. Beto, deixa eu falar um negócio. Beto. Rapidamente, Gilberto. Beto, olha, o Bonilla ele fala uma coisa, a diferença entre prestador de serviço com funcionário.
Exatamente. Só que tem que entender, Bonilla, que os pirueiros, eles fizeram um contrato com a prefeitura, para servir a prefeitura. A levar e buscar alunos. Então, o que acontece? Vindo a pandemia, eles estão ali à disposição, eles são funcionários da prefeitura ali, porque tem um contrato. Tá? E eu tenho certeza que o próprio prefeito, com esse dinheiro da pandemia, ele pode socorrer os pirueiros. Pode socorrer, sim, porque eles estão ali para prestar serviço. Tá? Eles não têm outro serviço, eles fizeram um contrato para fazer serviço para a prefeitura. E o senhor tem certeza que tem legalidade Para nisso? finalizar, senhor presidente. Bom, eu vou encaminhar a votação. Apenas para finalizar. Quem? Apenas para finalizar, quando o Bonilla fala que existe uma diferença entre o prestador de serviço e o funcionário, também, Bonilla, existe uma grande diferença entre o prestador de serviço e o fornecedor. Tá bom? Bom, dando sequência aí, somente para encaminhar a votação, é bom que se esclareça o seguinte. Em março desse ano, uma comissão formada pelos motoristas procurou o prefeito e o vice-prefeito, e numa reunião eles expuseram essa dificuldade. O prefeito ficou de tomar providência, no entanto, nada fez. Foi procurado um vereador, um Moutinho, no caso. O Moutinho encaminhou em junho, né? Antes de junho ainda, em maio, um projeto aqui para casa para corrigir esse problema. O projeto foi votado, foi aprovado, e agora nós estamos em final, 29 de julho, e a situação ainda não foi solucionada. Então, só para que as pessoas entendam o tanto que demorou, e o pessoal procurou quem realmente deveria, que é, no caso, o administrador público, o senhor prefeito. Como não houve resultado, a Câmara se manifestou através de um projeto do vereador Moutinho. Agora o projeto veio com veto e praticamente mudou-se um pouquinho o projeto. Enfim, é isso que eu tinha a esclarecer. E vou... Pela ordem, senhor presidente. Então, foi buscado um entendimento jurídico isso daí. Teve algumas cidades que aprovaram esse projeto da forma que o Moutinho aprovou e teve problema jurídico. Até no dia da votação, eu votei a favor, sim, e eleitei. Eu acho que esse entendimento e essa solução que o senhor prefeito e o vice arrumou, eu acho que está contento, vai ajudar. Infelizmente, chega um pouco atrasado, sim, reconhecemos, mas é o que pode ser feito perante a lei, né? Então, é complicado. Não é tudo como a gente quer. A lei é muito, muito rígida. Obrigado, senhor presidente. Coloco agora o projeto em votação nominal. Miro Basso. Miro, microfone. Está desligado, Miro. Sim. Por gentileza, o microfone do Miro. Pois não, Miro. Sim. A favor. Sou a favor. Miro favorável. Rodrigo de Pietro. Abstenção. Genésio Valença. Sim. Marcos Bonilla. Tendo em vista que não existe nenhuma segurança jurídica, tendo em vista que eu não tive condições de ganhar um certo tempo para fazer uma avaliação melhor, eu voto contrário. Gilberto Junqueira. Aprovo. Denis Machado. Valcir Zacarias. Aprovo. Agora. Cido Bolivar. Cido. Aprovo. Aprovo. Tenente Lorenzano. Aprovo. Júnior Previdelli. Sim. Eduardo Moutinho. Sim. Vadinho. Abstenção. Caio Porto. Liga o microfone. Aqui, pode. Caio. Faça um sinal com a mão de positivo, se possível, ou negativo, que eu já interpreto por aqui, Caio. Caio, faça um sinal para a gente aí, por gentileza.
Dificuldades aqui com o Caio. Vamos. Ele não tá ouvindo, Caio, presidente. Precisava alguém ligar por para ele. gentileza, faça um sinal para a gente aí. Positivo ou negativo? Favorável ou contrário? Fica, Tonhão da borracharia. Tonhão, por gentileza. Tonhão não tá mais aqui. Perdemos o contato com o Tonhão. Estamos aguardando contato com o Caio Porto. Caio, por gentileza, somente um sinal. Eu vi. Coloquei tudo pelo celular. Atenção, Caio. Por gentileza, um sinal de positivo, ok, ou negativo. Sim ou não? Habilite o seu áudio. Caio, Esse projeto é do auxílio ainda? Cortou tudo aqui. Isso. Aguardando seu voto, sim ou não? Tá bom. Como que tá a votação? Está aprovado, mas falta seu voto e do Tonhão. Não, esse voto esse só a favor. Então, tá bom. Voto favorável, Caio Porto. Agora, Tonhão da borracharia. Tonhão perdeu o contato. O voto de Tonhão vai ser considerado abstenção, portanto, não interfere no resultado do projeto. Ô, presidente. Oi. O Tonhão, na justificativa do projeto, ele era favorável. Pois não, mas ele não está presente para votar. Eu não posso colocar o voto favorável para ele, nem desfavorável. Mas não pode pôr nem abstenção também. Como não influencia em nada, ele está fora de acordo com o regimento, ele está fora do plenário. Entendeu? Caiu a ligação dele, presidente? É a mesma coisa que numa sessão normal, você se retirar do plenário para votar. Não, caiu a ligação dele, presidente? Caiu e nós não temos como saber quando vai votar. Entendi. Entendeu? Perfeito. Nós temos um tempo para todos se adequarem, o suporte técnico para todos, infelizmente, para alguns estão tendo dificuldade. Mas Beleza. O projeto não vai ser prejudicado se ele votar a favor ou contra. O voto dele não interfere no resultado final. Portanto, o projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções. Estamos tentando contato com o Tonhão ainda para que ele retorne à sessão para poder apreciar os outros projetos. Passaremos agora ao próximo projeto. Temos a satisfação de encaminhar à deliberação do Legislativo o projeto de lei complementar que estabelece o plano de equilíbrio financeiro atuarial do regime próprio da Previdência Social do município de Taquaritinga. Como já retratado em outras oportunidades, a matéria estabelece o equilíbrio das contas públicas do município, principalmente Para de bater aí, Vânia. ao Instituto de Previdência.
Vale ressaltar que o projeto ora apresentado foi elaborado nos termos da portaria NS 464 de 19 de novembro de 2018. Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio. Ressaltamos que o equilíbrio financeiro atuarial do Instituto de Previdência, que trata a Lei Complementar 4.029, de 18 de julho de 2013, dar-se-á através com a ampliação da alíquota suplementar progressiva estabelecida por normas anteriores, tendo a presente proposta sido elaborada de acordo com os parâmetros definidos nas normas gerais expedidas pelo Ministério da Previdência e necessário para a renovação do certificado de regularidade previdenciária. Esclarecemos que, com a aprovação da proposta de lei que ora apresentamos, promulgada, e a Lei Complementar 4.495, de 17 de abril de 2018, promulgada anteriormente, que estabeleceu o atual plano de equilíbrio financeiro atuarial da Previdência, deixará de vigorar. Na oportunidade, anexamos documentos e justificativas apresentadas pelo senhor Miquéia José Sobral, superintendente do Servidor Público Municipal de Taquaritinga, o qual se encontra à disposição dos edis para qualquer esclarecimento. Antes de encaminhar para a votação, eu acho que os senhores vereadores puderam analisar o projeto, que tiveram tempo, acredito que todos, e existe uma alteração nas alíquotas de para amortização do déficit técnico apurado em cálculo atuarial, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Instituto de Previdência do Servidor Municipal deverão proceder ao recolhimento de contribuição suplementar incidido sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos na seguinte proporção: 2020, fixa a contribuição patronal em 22%, a contribuição do servidor em 14% e a alíquota suplementar em 12%. De 2021, a alíquota passa a 22%, contribuição patronal fixa, 14% do servidor, 16% alíquota suplementar crescente. Em 2022, fixa a contribuição patronal em 22%, servidor 14%, e a contribuição suplementar em 31,87%. Em 2023, 22% a patronal fixa, 14% o servidor, 48,74% a alíquota suplementar crescente. De 2024 a 2049, 22% a patronal fixa, 14% a do servidor e 63,09% a alíquota suplementar crescente. Antes, porém, de encaminhar a votação, eu, como acho que único funcionário público municipal, aqui devo fazer algumas considerações. O nosso Instituto de Previdência, como todos sabem, é foco de problemas desde o seu nascedor. Ele foi criado na gestão do ex-prefeito Sérgio Salvani, pelo simples motivo de que a prefeitura não recolhia o INSS. Então, como não tinha como conseguir certidão negativa de débito
A opção que o prefeito da época, e desastrosa por sinal, encontrou foi de criar um Instituto Municipal de Previdência. Acontece que na sua criação deveria ter sido feito um aporte de R$2 milhões, isso em 1997, o que não ocorreu. O aporte não foi feito pelo prefeito Sérgio Salvani e nem o recolhimento total de todas as contribuições, incorrendo, inclusive, só recolhendo a contribuição do servidor, descontado, e as outras não. No decorrer dos anos, os outros prefeitos, a seu modo, tentaram equacionar o problema, que nunca conseguiram fazer, devido ao acúmulo de dívidas na gestação desse projeto, né? Então, o que acontece? O IPREM já nasceu com problema. Foi empurrado com a barriga pelos superintendentes, que na época Marco Bossolani teve problemas, a Luciana Matosinho teve problemas, e agora, na gestão que nós temos agora, que foi o Aristeu recentemente, também com problemas, não com eles, mas com o recebimento pela prefeitura. Todos os prefeitos, à sua maneira, tentaram, mas muitos não conseguiram, outros mais, outros menos, não conseguiram honrar seu compromisso. Até tempos atrás, o Vanderlei Marques se gabava de ser o único que pagava em dia, fato que é desmentido como uma grande mentira, aliás, mais uma dele, com o projeto que ele envia para casa de parcelamento de uma dívida de 11 milhões e alguma coisa. Então, o que nós temos aqui nada mais é do que empurrar mais esse ônibus para o funcionalismo público. O funcionalismo teve 4 e alguma coisa de aumento este ano. Entretanto, agora querem jogar a alíquota de 11 para 14. O que vai dar lá na ponta, em contribuição efetiva ao IPREM, cerca de R$170 mil por mês. O que, na verdade, nem faz cócega diante da dívida tremenda que a prefeitura tem com o IPREM. Então, essa não é a solução para o problema. O que nós temos que entender, e para comparar, em termos de comparação, o prefeito Vanderlei Marques, no período de apenas 7 meses, ficou devendo 8 milhões e 300 mil ao IPREM. Então, de que adianta você cobrar do funcionalismo R$170 mil por mês durante um ano, né? Se um prefeito, em apenas 7 meses, causa um rombo de 8 milhões e 300. Então, não é aí que está a solução do problema. O problema, talvez ele nem tenha solução. E isso vem se arrastando há muito tempo e talvez vai ser chegar a hora, e cada vez ela está mais perto, segundo os cálculos atuariais, de o IPREM ser encerrado e deixar os funcionários aí à deriva, que são os menos culpados, que contribuíram, tiveram seus descontos efetuados em folha, mas, infelizmente, os prefeitos só sabem dar calote e, na última hora, para resolver o seu problema e não do Instituto, enviam à Câmara esses parcelamentos absurdos que não são pagamentos, é só empurrar a dívida com a barriga para o próximo. Então, isso se tornou o câncer da nossa estrutura do IPREM. A dívida hoje é impagável, né? E os prefeitos não honram com os seus compromissos. Então, mais uma vez, querem jogar esse ônus nas costas do funcionalismo. Eu só queria esclarecer aqui que o sindicato nos enviou uma sugestão de tabela proporcional que até atenderia a situação, ao pedido do prefeito, até atenderia o que a legislação federal diz, que nós temos que se adequar e o mínimo, e cobrar pelo menos o mínimo do que está na legislação federal. Então, lá os institutos têm que cobrar pelo menos 14%, desde que, e podem até não subir, desde que estejam em ordem, que não é o nosso caso. Então, o sindicato nos enviou uma tabela que ela teria um escalonamento que começaria com R$ 1.045 de salário base, né, que seria o salário mínimo, com 11%,
Enfim, uma tabela que ela vai aumentando conforme o salário de cada pessoa até o limite de 16%. Existe também uma tabela do próprio INSS que também poderia servir de base para a prefeitura colocar esse projeto, melhorar, né? E não penalizar tanto o funcionalismo e fazer uma coisa mais justa. Também existe uma tabela do próprio INSS. Então, eu vejo esse projeto como uma confissão de incompetência dos senhores prefeitos, né? E esse não é diferente. E também vejo com mais um abuso em cima do funcionário que já perdeu as 8 horas, já perdeu gratificação, já perdeu insalubridade, enfim, só perdeu nessa gestão. Então, é mais uma pancada na cabeça do funcionalismo, que não é o culpado por essas barbaridades, porque o funcionalismo não emite nota, ele trabalha, ele cumpre a sua obrigação. Não dá para entender o ódio que o prefeito tem do funcionalismo. É que ele nunca deve ter caído numa UPA, um filho dele nunca deve ter ido numa escola pública, né? Então, ele não sabe a função que o funcionário público tem, a não ser fazer fonte e represa, como ele costuma fazer. Então, realmente é um absurdo, é um abuso, mais uma vez, jogar nas costas do funcionalismo um ônus da incompetência dos administradores, que além de incompetência são mentirosos, porque dizem que pagam em dia e não pagam. Não pagam e eles mesmos comprovam através de projetos que enviam para cá. Então, chega de penalizar o funcionalismo. Temos que penalizar mal administradores, pessoas que gastam dinheiro de forma errada e que só prejudicam a categoria e querem jogar a sua incompetência nas costas do servidor mais uma vez. Então, nós temos nesse governo, Sérgio Salvani, que iniciou essa condição absurda de jogar o funcionário nessa malfadada situação. Hoje ele está no poder também, assessorando o Vanderlei Marques, sendo o mentor intelectual de todas essas coisas que a gente tem visto por aí, e só podia dar nisso. Senhor presidente, você vai passar a palavra? Parece que vão acabar com o IPREM. Então, eu coloco o projeto em discussão. Presidente. Com a palavra, Rodrigo de Pedro. Presidente, boa noite a todos os colegas. Eu queria aqui comentar nesse momento histórico nosso, fazendo a primeira transmissão aí, cada um dentro da sua casa, aí, devido à pandemia, né? Um fato novo para nós, um fato histórico, né? E a gente sabe que hoje, durante esses dias, foi muito comentado em relação a essa sessão que viria aí ter um ajuste na tabela de desconto do servidor. Então é o seguinte, eu venho acompanhando há algum tempo essa questão do Instituto, né? Levantando esses valores aí que não foram repassados pelo prefeito aí para o Instituto. Apresentei, teve uma convocação na Câmara Municipal do ex-superintendente, alguns ofícios, requerimentos, um pedido meu de auditoria, que resultou aí em alguns números, né? Então, como ficou agora comprovado que o prefeito manda o projeto que foi retirado hoje aí, pedindo parcelamento da dívida. Mas, como o prefeito retirou o projeto e se tratava de outra matéria, nós não vamos discutir aqui nesse momento. Vamos discutir a hora que tiver, de fato, o projeto. Mas o que acontece nesse momento que nós temos que prestar atenção, e esse é o ponto que eu venho falando, entendeu? Que é essa alíquota suplementar. O que acontece com essa alíquota suplementar? Devido ao não repasse ao Instituto, ao parcelamento, a essa questão que descapitaliza o Instituto, então gera aí um novo cálculo atuarial, que aumenta sempre a dívida devido à falta de repasse. Então, o que acontece? O prefeito agora apresenta, lá em 2018, todo mundo se lembra, até eu saí do plenário, alguns colegas acompanhou, que eu não quis participar daquela votação naquele momento, que ele apresenta uma tabela que saía ali de 2% e vinha até 8% nesse ano, se eu não me engano, agora é 12%, né? Se eu não me engano, 12%, que na qual ele mesmo não consegue cumprir, né? Durante esse período.
Então, assim, agora ele apresenta uma nova tabela a partir de 2021, que ela vai indo de 16, depois vai para a casa de 31, depois no próximo ano na casa de 48, e no último ano, que é 2024, do próximo governo, que vai para 63% de contribuição, além dos 22%. Então, o que acontece? Lá no final de 2024, o mesmo que é pago a folha de pagamento tem que ser depositado para o Instituto de Previdência. Então, assim, é uma utopia. Isso não existe dentro da realidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Isso daí não teria nenhum serviço mais a ser oferecido pelo município para só... Então, é esse o ponto principal que a gente tem que debater. Como o Beto falou, começou com problema, alguns prefeitos ali tiveram momentos difíceis também, cada um pegou a prefeitura de um jeito, um ali pegou depois da criação do IPREM, o outro também seguiu na mesma linha. Então, assim, houve uma série de situações. Porém, desde o começo dessa atual administração, eu falei que se deveria discutir um novo formato de previdência, entendeu? Que é o futuro do servidor. Então, é nesse ponto que a gente tem que sentar e conversar. E não mais ficar aqui, empurra com a barriga, e vai aumentando a bola de neve. Porque num cálculo atuarial passado, se eu não me engano, na gestão anterior, falava da insolvência do Instituto já em 2022. Então, assim, você vê que passa 2022, ele já está na casa do 48%, né, em 2023. Então, assim, inviabiliza totalmente os serviços prestados pela Prefeitura. Então, esse ponto é o ponto principal, senhor presidente, é o ponto principal que nós devemos debater daqui para frente, trabalhar a questão de como ser feita uma forma de contratação de uma nova Previdência, de que forma se pode discutir uma segregação de massa, esses pontos que têm que ser discutidos. Eu tentei fazer isso no ano passado, através de uma audiência pública, não conseguimos, acredito que nós não conseguimos também esse ano, devido aí ao período eleitoral, questão de 5 meses para terminar o mandato. Então, envolve uma série de coisas. Então, eu acho que né, nós sabemos agora que agora foi alterado o prazo de 31 de julho para adequar a tabela para dia 30 de setembro, né? Então, a gente tem esse prazo para estar discutindo aqui, para ver se é viável, nesse momento, estar votando isso que foi apresentado. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o que está sendo apresentado, ele tem que ser negado, na minha opinião, e aí, lá na frente, a gente voltar, porque não é uma vontade agora do atual prefeito, em discutir uma nova forma de se tratar a Previdência, que é o futuro do servidor. Ou seja, nós temos aí 1.700 funcionários que vão se aposentar um dia, entendeu? E aí com uma bomba relógio que fica aí toda hora se jogando para frente, se parcelando, se fazendo toda essa situação. Então é o seguinte, é o momento da gente ter mais tranquilidade, né? Se não é para ficar, não estou aqui para atacar um ou outro, mas nesse momento tem que ter tranquilidade, sentar todo mundo na mesma mesa, sindicato, sentar com os funcionários, nós vereadores, prefeito, superintendente, ex-superintendentes do Instituto, para que a gente encontre uma fórmula de que não penalize lá na frente o servidor. Então, a gente vê que o servidor, nos últimos anos, teve várias percas. Então, assim, lá na frente, a gente vai empurrando com a barriga, aumenta a alíquota, não cumpre a alíquota, parcela, não consegue pagar. Então, assim, como bem disse, assim, não é nesse momento, a gente aprovar esse projeto para aumentar só a contribuição por parte do servidor, que foi prorrogado o prazo, e pode ser prorrogado o prazo ainda mais para frente, porque nós temos um congelamento de salário. Rodrigo, deu? Já concedo a palavra. Nós temos um congelamento de salário. Então, assim, a minha opinião é que nós, colegas, nesse momento, votamos contrário a essa proposta, para que aí sim a gente possa sentar e conversar numa proposta aí que venha resolver, de fato, a vida do servidor municipal de Taquaritinga.
Senhor presidente, após o Cid, eu gostaria de me pronunciar também. Beto, eu gostaria... Beto, pela ordem, eu gostaria de falar até antes do Cido e antes do Juninho, se eles me permitirem, é claro. Pode, Cido, permite, Cido? Sim. Por gentileza. Apenas para esclarecer, eu acho que tem que ficar bem claro, e os colegas vereadores tiveram aí o tempo, por mais que seja mais uma sessão extraordinária em cima da hora, de analisar com bastante parcimônia, bastante calma a pauta. Esse item 3, que o Beto acabou de ler, o nosso presidente acabou de ler, ele diz respeito ao plano atuarial. Isso é um plano. Quando é lido aí 2020 a 2020, a alíquota do servidor vai de 11% para 14%, isso é um plano. Isso é um plano. Ele vai ser executado no item 4, se aprovado. Então, o discurso do Rodrigo é claro, aproveita para o projeto seguinte. Eu só preciso distinguir isso, porque nós tivemos a aprovação agora ontem, né? Saiu ontem a prorrogação do prazo. O prazo final para adequar a reforma da Previdência em 11% para 14%, a alíquota mínima, ela foi prorrogada para o último dia de setembro. Então, nós vamos ter tempo para discutir isso. Essa questão do plano atuarial, que é o item 3 da pauta, o prazo não foi prorrogado. Então, estou apenas esclarecendo, porque o discurso do Rodrigo é válido, né? Mas com relação ao item 4, e a gente agora vai votar o item 3. Eu estou até para antecipar o meu voto, porque eu voto favoravelmente ao item 3, porque o item 3 não foi prorrogado o prazo, é um plano, né, atuarial para poder resolver o problema. Agora, com relação ao item 4, que esse sim vai majorar a alíquota de 11% para 14%, esse eu voto contrário. Apenas para esclarecer, porque senão os dois projetos acabam se confundindo e os colegas, de repente, podem não ter se atentado a isso. Obrigado, ao Cid e ao Juninho. Beto, Oi, pela não. ordem. Beto? Oi, pois não. A votação vai ser em destaque? Vai ser em destaque essa votação? Do item? Porque aí está votando todos os itens juntos, Moutinho. Se for votar... Não. É só você ler o item 3 e o item 4. O item 3 trata do plano. Tanto que fala 2020 a 2020, o primeiro item. Ele pode cobrar 14% de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho? Não pode. Ele pode cobrar a partir do momento que a lei for aprovada, que é o item 4 da pauta. Aí depois vai ter a noventena. Aí nós temos até setembro, que eu mesmo voto pela não votação desse projeto nesse momento, porque nós temos até o final de setembro para discutir isso. Né? Então, eu acho Moutinho, que... Você não entende que seria bom pedir de vista? Não, porque o prazo para esse caso, que é o plano, vence amanhã para entregar para o INSS. O plano é necessário ser votado, Beto. Esse é o plano. Sim. Agora, o projeto em si, eu mesmo voto contrário, até porque, Beto e colegas vereadores, existe, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na cidade de Boa Vista, o que aconteceu? Uma vereadora entrou com uma ação popular e conseguiu até uma liminar para que não majorasse a alíquota de 11% para 14% agora em 30 de julho. Com a prorrogação do prazo, vai ficar discutindo isso lá em setembro. Mas é muito provável que seja aprovada até lá a lei da responsabilidade previdenciária, cujo prazo seria 31 de dezembro de 2021 só. Mas, nesse momento, o plano tem que ser aprovado para poder encaminhar. Com relação à alíquota, nós temos tempo para decidir, tem mais 60 dias pela frente. Porque já que o prefeito não mandou isso antes, ele poderia ter mandado em novembro, ele deixa para mandar na véspera do vencimento do prazo, por sorte foi prorrogado. Então, nós temos aí 60 dias pela frente para analisar a preocupação, doutor Moutinho. Beto. Preocupação também, doutor Moutinho, e eu acho que foi um bom senso do prefeito também, que muitas cidades começou a cobrar até em dezembro. Eu acho que você começasse a descontar esse 3% de funcionalismo lá em dezembro, iria pesar muito. Eu acho que houve um bom senso do prefeito e do vice. Por esse lado você tem razão, Cido. Por esse aspecto você tem razão. Não, porque aí deixou para os últimos dias para não penalizar tanto o funcionalismo. Eu acho que foi um bom senso incrível deles. Se preferirem, já que prorrogou essa parte da alíquota de 11% para 14%, podemos deixar assim e vamos aprovar o atuarial hoje, que é o mais essencial no momento. Beto. Senhor presidente. Depois do Júnior, a parte. Gostaria de manifestar rapidinho. A minha preocupação é que, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que, na gestão passada, veio a reprovação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da ex-administração.
eu votei contra justamente por isso, pelo não repasse ao IPRENT. Sim. E ainda alertei lá atrás. Falei, nós estamos abrindo um precedente muito perigoso. Ponto. Segundo, eu vejo o senhor presidente, desde lá de trás, há muito tempo, teve até uma discussão mais acalorada entre o senhor e a ex-presidente Luciana Matosinho, que o senhor sempre disse, o senhor sempre foi claro que o Instituto estava para quebrar, né? E dou razão para o senhor, não tenho a menor dúvida, dou razão para o senhor. E terceiro lugar, hoje eu vejo o senhor Ricardo Henriques posando de bom moço em emissoras de rádio, dizendo que é contra o parcelamento. Ele fez parte, começou por eles. Eles começaram a parcelar. Ele fazia parte. Então, quer dizer, ele faz uma coisa e fala outra. Tá certo que ele é candidato a prefeito, a vereador, quero que Deus abençoe ele, mas não venha posar de bom moço. Que ele vai ser chamado aí na Câmara Municipal para explicar uma série de coisas, quando ele foi secretário de Finanças da Prefeitura. Então, eu gostaria de deixar muito claro isso, porque a preocupação, e dou razão para o senhor, Beto, o Instituto vem com dificuldades há muito tempo. Isso aí é uma bola de neve, como frisou o Rodrigo de Pietro. Então, não vai ter um santo que vai resolver isso de uma noite para o dia. E concordo com o Moutinho, para finalizar a minha colocação, que nós devemos votar hoje, sim, o cálculo, e já que nós temos o prazo até setembro, deixa para frente para votar. Muito obrigado. Beto. O cálculo, oi, Rodrigo. Pois não. Para complementar aí a questão da votação, eu falo que nesse momento nós temos que votar os dois, essa questão desse projeto aí. Eu falo pelo contrário, porque o município ele já não vem recolhendo mesmo os seus encargos aí, como mostrou aí esse pedido de parcelamento. Então ele está trabalhando, ele está aí conseguindo a CRP através de efeitos de liminar, como o Moutinho sabe como que funciona. Então assim, tivemos uma denúncia meia. Ele tem a liminar aí ativa, entendeu? Com um prazo bem grande, né? Que até o final do ano, que é onde daria tempo da gente discutir e se fazer um novo cálculo atuarial. Porque cálculo atuarial, esse cálculo, esse plano, na minha opinião, ele vem ao encontro do seguinte: a questão é essa, nós vamos aprovar o cálculo pensando na CRP, mas a nossa CRP está por liminar. Então, assim, por que ela está por liminar? Porque ela não teve aí para trás o recolhimento de repasse. Então, assim, eu faço a sugestão que a gente vote hoje, entendeu? A gente vote essa pauta, negando essa pauta, para que a gente possa estar discutindo uma situação mais ampla, porque não vai, aprovando esse cálculo, aprovando o plano, não vai resolver de fato a vida do servidor. Então tem que se discutir o que é que vai resolver, e não mais uma vez ir aprovando e mandando o que tem, e depois joga a bola lá para frente para ver quem vai pegar. Então essa é a minha posição. Aí eu coloco, deixa aí claro aí para os colegas. Cido Bolivar. Cido, pois não. Nós perdemos o CRP devido a uma denúncia que houve no Ministério da Previdência. Até nos causou uma multa de mais de 3 milhões de reais. Esse cálculo atuarial ele foi feito por técnico habilitado pelo INSS. Então, é uma provisão, é uma peça. Logo como a virada do ano, tem muitas providências que podem ser tomadas. Por exemplo, nós temos vários lotes que a Prefeitura pretende fazer uma permuta, que já com concordância do Conselho do IPREM, que vai fazer uma permuta pela dívida. Isso já bate um pouco no cálculo atuarial, a dívida prevista. Nós temos uma demanda com o INSS. Quando foi formado o IPREM, o IPREM assegurou pessoas que vinham pagando INSS e foi para o IPREM sem ter pagado um tostão para o IPREM. Então, nós temos, acho que, cerca de 42 milhões que deve ser entrado nos cofres do IPREM. E esse cálculo atuarial ele vai mudar peça a peça. É uma coisa que a gente tem tentando mudar, não vamos mudar drasticamente da noite para o dia, mas também não podemos penalizar o funcionalismo, principalmente o menor, e os grandão, a gente sabe muito bem como é que eles têm os salários imensos que eles têm. As jogadas aqui era 2, 3 anos antes de se aposentar.
contribuía com o mínimo, depois chegava lá no fim, lá se aposentava com o máximo. Então, não foi justo com o pequeno contribuinte, pequeno funcionário público, e como não é justo com a população. A população vem a cada dia mais, pagando mais e mais, vendo um saco sem fundo, que é o IPREM. Vocês têm razão. Só que o que tem para agora é isso, nós temos que tentar tocar e lá na frente vamos tentar uma solução. Se o senhor tem uma solução, o Rodrigo mostra a solução que ele tem, vamos discutir, mas num outro momento, não precisamos aprovar agora, porque depende disso daí, o futuro do município. E há 3 meses do final do ano, não é agora que a gente vai resolver, não. E a gente tem que fazer a política para o bem maior, que é a população. Não podemos fazer uma política de boicote, de terrorismo. Meu pensar é esse, eu posso colaborar sim, eu entendo a preocupação do doutor Moutinho para deixar para um segundo momento, que é a majorização dessa peça aí, dos 11% para 14%. O prefeito já teve o bom senso até agora de segurar o máximo até o último mês para não penalizar tanto funcionalismo, mas é uma decisão do governo federal. Se nós temos que questionar, é os deputados que votou a favor disso daí. Não é a questão do município, do vereador ou o prefeito. Presidente. Obrigado, presidente. Oi, pois não, Marco. Presidente, eu queria dizer que tudo que o senhor falou, eu assino embaixo, eu acho que chega de prejudicar o servidor. Essa tabela aqui, eu não vejo nenhum equilíbrio nela, e sim um desequilíbrio. Em 2024, a prefeitura passa a pagar 85% da folha de pagamento para o IPREM, e mais os 14% que vão estar tirando do servidor. Servidor público que teve lá 4 e pouco de aumento, agora ele perde 3, ele fica com 1 e um pouquinho. E isso não resolve o problema. A gente, aprovando essa lei, nós vamos estar aprovando uma coisa que é impagável. É impossível a Prefeitura de Taquaritinga repassar 85% para o IPREM em 2024, repassar 70% em 2023. Isso não existe. Não está aprovando uma coisa que não existe. Simplesmente vão deixar de pagar, como sempre deixou-se de pagar, e aí vão ficar parcelando, e como o Rodrigo muito bem disse, vão ficar só empurrando com a barriga. Achar uma solução. Agora, a gente precisa parar... Marco, você lembra muito... Quem parcelou foi os outros governos. O Vanderlei até agora não fez um parcelamento. Lembrando, seu Bonino, presidente, eu gostaria, eu estou com a palavra. Lembrando, seu Bonino, o senhor votou a favor da aprovação de contas pelo não repasse ao IPREM. Eu estou com a palavra, presidente. Na verdade, é o seguinte, o Cido está falando dos outros prefeitos, mas esse prefeito esse parcelamento que veio e foi retirado, tinha 8 milhões desse prefeito, que parou de pagar lá em outubro de 2019. Então, ir para a rádio dizer que... A pandemia não colocaria. A pandemia em outubro de 2019 não tinha sido, pelo amor de Deus. Tudo agora mas entrou agora esse ano. Pandemia. Mas não vamos subestimar a inteligência do povo, né, vereador? Pelo amor de Deus, parou de pagar em outubro. Não podemos subestimar a inteligência. O Bonino vem com o discurso da pandemia. Começou em março. Votou a favor do não repasse. Parou de pagar em outubro. Senhores, ninguém vai repassar. Deixa eu terminar, presidente. Ninguém vai conseguir repassar, seja o prefeito que for, 85%. Isso não existe. A prefeitura já gasta 50 e poucos por cento com folha, e mais 80 e tantos por cento da folha vai aumentar esse repasse. Não tem condição. Como é que vai administrar a cidade? Vai sobrar dinheiro da onde? Para fazer o resto, para fazer a lição de casa, para fazer a zeladoria. Então, isso aqui é um desequilíbrio e não equilíbrio. Obrigado, presidente. Há 3 anos atrás era para ter feito já isso, Bonila. Você não aceitou, você votou a favor. Júnior, por gentileza, eu gostaria de perguntar ao Moutinho. Moutinho. Sim, Beto, pois não. Você sugeriu que fosse votado em destaque, é isso? O Rodrigo sugeriu que seja em destaque e seja retirada da tabela. É isso que o Rodrigo sugeriu? Não, eu não sugiro o voto em destaque. Eu sugiro que, porque veio o projeto de lei unificado, que esse projeto seja negado, porque se ele for votado do jeito que está aí, presidente, ele vai ser aprovado a lei, entendeu? Então, quer dizer... Mas se não aprovar o item 4? Um item 1, 2, 3, 4, ele está dentro da lei por um todo. A gente está aprovando 14% se aprovar a tabela.
Porque o que acontece é o seguinte, senhor presidente, se a gente abrir um leque de votação em destaque nesse momento, entendeu? Esse projeto todos nós sabemos que veio de última hora. E fala assim, estamos aprovando o plano, estamos aprovando o cálculo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, entendeu? O que está votando. Por quê? Porque a gente sabe, recebemos o projeto, não tivemos quase o acesso do tempo para poder analisar ele, entendeu? Mas o que nós sabemos é que existe uma tabela aí dentro, existe uma alíquota suplementar, entendeu? Alguém leu o plano de amortização de dívida? Ninguém leu. Assim, superficialmente, às vezes alguém leu, mas a questão do plano atuarial que está sendo apresentado para a gente poder votar. E nós temos que lembrar o seguinte, a nossa CRP está sob efeito de liminar. Então, assim, o município tem até o final do ano para poder estar aí novamente voltando a discutir essa questão, ou até mesmo se apresentando um novo cálculo atuarial. Sabe por quê, senhor presidente? Todas as vezes é apresentada a mesma justificativa para poder votar o plano de amortização. Porque vai fazer, tem os terrenos, o INSS tem que pagar. Então, assim, é toda vez a mesma justificativa, aí a gente vai lá dar um voto de confiança, como fizeram o pessoal anterior lá atrás, e depois isso não acontece. Então, assim, se é para acontecer, ele tem que vir dentro de um pacote. E aí sim a gente analisa e vota em destaque. Vamos ver aquilo que é viável e aquilo que não é viável. Então, nesse momento, eu peço para os colegas para a gente estar apreciando essa proposta e negando ela, para que num segundo momento a gente possa fazer todas essas questões. Entrou com ação para receber do INSS? Qual que é o plano que tem aí dentro do atuário? O que ele apresentou? Entendeu? Então, assim, é completamente inviável votar nesse momento essa proposta. Principalmente porque penaliza o futuro do Instituto de Previdência, que é o futuro do servidor. Oi, pois não, Marco? É o Caio. Oi, Caio, pois não. Desculpa. Então, como o senhor mesmo estou lá no grupo dos vereadores, e a população está enjoada de virar esse assunto aqui, eles estão cansados do Facebook falando um monte de coisa lá, que estão com razão, né? Mas, assim, o fato é o seguinte, nós temos um prazo segundo a portaria. A gente está se desgastando aqui para ferrar mais um pouco o funcionário, eu não sei se isso é viável, entendeu? Tá? Temos um prazo, e o funcionário já está tudo acompanhando a nossa discussão aqui. Não é justo. Vou pegar uma frasezinha do Bonilla. Eu estava pensando justamente nisso. Buscar equilíbrio vai causar desequilíbrio. Então, é isso que eu quero dizer. Só isso que eu quero dizer, mais nada. Então, meu voto está dando esse equilíbrio, daqui a pouco vocês vão saber. Presidente, eu queria que o Maltinho visse aí o artigo 3 da portaria, que ele fala assim, ó, a implementação de novas medidas de equacionamento do déficit atuarial decorrentes do resultado apurado na avaliação atuarial de 2020, indicado nos documentos que tratam o artigo 68, deverá ser comprovada até o prazo previsto no artigo 1º. O artigo 1º é aquele que prorroga para julho. Então, eu entendo que... Para setembro. É para setembro, perdão. Esse atuarial aí também está prorrogado para setembro. A adequação, eu acho, Bonilla, que a adequação isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que estabelecer... O artigo 3º dessa mesma portaria de ontem diz que o prazo para encaminhamento dos documentos de que trata o inciso 2º do artigo 1º da portaria permanece 31 de julho. Mas Esse o parágrafo único. Parágrafo único fala da implementação de nova medida de equacionamento, que é esse projeto aqui. Nada mais é do que... Mas leia o parágrafo 3º. Leia o parágrafo 3º, Bonilla. O prazo de encaminhamento de documento que trata... Documentos, que é o plano. O plano é documento. Entendeu? O plano é documento. No meu entendimento. Mas aí o único fala, fala da implementação de medida. Sim, eu sou contra a majoração da alíquota para 14%. Tanto que o item 4 eu voto contra, entendeu? Mas essa tabela já fala em 14%. Doutor Moutinho, vou voltar em destaque, então. Vamos destaque desse. Beto, presidente. Eu vou ler o regimento para vocês aí. O que o Bonilla e o Moutinho estão discutindo aí, existe uma questão seguinte. Essa alteração de prazo é recente e o cálculo atuarial foi feito lá atrás. Então, com a alteração de prazo, se pode fazer um novo cálculo atuarial.
Então, é isso também que tem que ser visto. É isso que eu estou falando, que o parágrafo 3º não permite isso, Rodrigo. É o que eu estou falando, o parágrafo 3º. Então, mas ele está em conjunto, Moutinho. A gente vai levantar um destaque de uma votação nesse momento daquilo que foi feito lá atrás. Eu entendi seu raciocínio. A minha preocupação é com relação ao Mas a questão é do prazo, Rodrigo. A questão é do prazo. Não é, o prazo... É só manter a tabela anterior. Você mantém a tabela anterior. Eu escutei. Moutinho entendeu? Nós temos prazo, entendeu? Para poder estar aí, que nem o Cido falou, a gente sentar e encontrar uma nova proposta. Porque todas as vezes... Mas do cálculo atuarial, nós não temos mais o prazo. Foi prorrogado o prazo. Eu acho que não. Não, se você não votar, você mantém a tabela de 2018. É. Atual. A tabela atual. Dê para se fazer um novo plano aí, entendeu? A gente está discutindo. Então, por isso que eu falo que essa proposta que foi enviada agora, e agora com a nova alteração do prazo, a gente negar essa proposta e aí sim a gente retomar aí com uma nova proposta, que seja mais viável, que discuta, a gente vai fazer uma audiência pública virtual e buscar alguma forma de estar mostrando, apresentando alguma coisa que se comece, então, a engatinhar, entendeu? Porque esse assunto agora já não pode mais por causa do prazo eleitoral. Eu acho que a gente poderia votar em destaque e resolver o prazo eleitoral já, vereador. Senhores, um instante. Eu, diante de tudo isso que a gente está debatendo, a gente está vendo que está uma dificuldade de entendimento e várias opiniões, eu pediria vistas do projeto, coloco pedido de vistas. Apoiado, presidente. Mas e a questão do prazo, Beto? Não tem esse prazo, apoiado, presidente. O prazo foi, no meu entendimento, o prazo foi alterado. No meu também. Por isso que eu faço pedido de vista. Agora, vai da consciência de cada um. Eu concordo. Eu concordo que o presidente está assumindo a responsabilidade. Eu sou a favor também. Esse assunto aqui é muito complexo para a gente votar. Miro Basso. Miro, está me ouvindo? Você é contra ou a favor do pedido de vista? Sou contra o pedido de vista. Rodrigo. A favor do pedido de vista, então. Genésio. Quem são o Genésio? Contra, Beto. Então vamos lá. Marco Bonilla. A favor. Gilberto. Olha, pelo prazo que está extinguindo do dia 31, você vai me desculpar, mas eu sou contra o pedido de vista. Não, isso não está extinguindo. Do vereador. Só estou tentando colocar uma situação para equacionar. Jesus. O prazo está expirando dia 31. Dia 31 tem um dia. Então... No seu entendimento. Vamos seguir a votação. Denis Machado. A favor. Valcir. A favor. Ciro Bolivar. Contra. Tenente Lorenzano. Contra. Juninho Previdelli. Me abstenho. Eduardo Moutinho. Eu vou me abster. O Tonhão da Borracharia. Tonhão. Vadinho Peretti. A favor. Tonhão. Ô, presidente, a gente está brincando, está fazendo uma coisa muito séria isso daí. Nós estamos mexendo com os funcionários. Olha então, você é contra ou a favor do pedido de vista? Aí deixa eu te falar, outros prefeitos que parcelaram, vai querer parcelar nesse também? Eu sou a favor do pedido de vista. Não, estamos votando parcelamento. Não, mas eu estou falando sobre outro prefeito vai parcelar de novo. Estou falando outra coisa. Depois eu explico para vocês. Pedido de vistas aprovado. Ô, Beto, eu não votei, Beto. Caio Porto. Caio Porto, perdão. Perdão, Caio. Você está sumido, não está aparecendo você no vídeo. Caio, eu estou tentando arrumar aqui, a favor do pedido de vistas. Então, mais um voto. 8 votos favoráveis, 6 contra e 2 abstenções. Presidente, pela ordem. Eu só queria... Quem está pedindo aí, por gentileza?
Ô, presidente, sou o Tonhão. Tonho. Ah, Tonhão, perfeitamente. A hora que foi votado sobre o auxílio dos pirueiros, aqui caiu a minha internet, viu? Eu fiquei sem internet. Também. Eu sou a favor também do auxílio dos pirueiros, viu? E essa que foi prorrogado o prazo. Beto? Também. Sim. Presidente? Oi, pois não, Tonhão. Você fala que no começo que eu falei que eu era a favor do auxílio dos pirueiros lá, viu? E perfeitamente, eu já ia dizer agora. Na hora que foi votar, você já ia falar? Sim. Então, fica registrado aqui que o vereador Tonhão da Borracharia era favorável ao projeto que dava o benefício aos motoristas escolares e não pôde se manifestar no momento por falta de acesso. Mas quer registrar que o voto seria favorável. Nós passamos agora ao projeto que altera e revoga dispositivos da Lei Municipal 4.029, que é o Estatuto do Emprego. Artigo 1º. O que você foi fazer? A matéria visa atender às disposições contidas na Emenda Constitucional 3, de 12 de outubro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições, estabelecendo a necessidade de alterações das normas municipais que regem o regime próprio de previdência do servidor municipal de Taquaritinga, sendo que seu descumprimento implica em irregularidade formal, que, por sua vez, impede a emissão de certificado de regularidade previdenciária. Dentre as alterações necessárias, vigoram a proibição por parte do Instituto do Servidor Municipal em promover o pagamento a seus segurados de benefícios, auxílio-doença e de auxílio-família. Vale ressaltar que a mudança transfere para o ente de vinculação do servidor o pagamento de benefícios de auxílio-doença e de salário-família, já previsto na Lei Municipal 1128 de 1970, Estatuto dos Servidores Municipais. Faz-se necessária ainda alteração na alíquota de contribuição prevista nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar Municipal 4.029, de 2013, que, de acordo com normas constitucional em comento, as contribuições previdenciárias dos servidores devem ser de pelo menos 14%. Para a devida apreciação e análise dos ilustres vereadores dessa Casa de Lei, segue toda a documentação pertinente. Informamos que o Dr. Miquéia Sobral, superintendente e servidor do Instituto de Previdência do Servidor, está à disposição para qualquer esclarecimento. Coloco o projeto em discussão. Alguém quer se manifestar? Eu acho que agora o Moutinho poderia dar uma reunião. Aquilo que eu disse no início, Beto. Esse projeto, o prazo foi prorrogado. Então, se foi pedido vista do anterior, que na minha forma de ver o parágrafo 3º diz da obrigatoriedade de remeter documentos e um plano é documento, eu acho que nada mais do que, então, que seja pedido vista desse aí, também porque existe prazo para isso, que é o dia 30 de setembro. Concordo. Coloque o pedido de vista do vereador Moutinho em votação. Miro Barros. Ô, Beto, pela ordem, Beto, pela ordem. Quer dizer que esse projeto aí, esse projeto foi prorrogado até o dia 30 de setembro? Sim. 30 de setembro. Então tá bom. Sim. Então vamos concordar com o pedido de vista realmente para analisar melhor. Miro Barros. Concordo. Rodrigo. Sim. Genésio. Sim. Sim. Junila. Aprovo. Gilberto. Sim. Denis Machado. Sim. Valcir Zacarias. Sim. Círio Bolivar. Sim. Tenente Lorenzani. Sim. Juninho Previdelli. Sim.
Eduardo Moutinho. Sim. Tonhão da Borracharia. Minha aprovação. Aprovo. Vadinho. Sim. Caio Porto. Aprovo, aprovo. Perfeitamente. Pedido de vistas aprovado. Unanimidade. Não havendo mais matéria a ser tratada, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Parabéns, Beto, pelo trabalho aí. Parabéns a todos os vereadores aí. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Um abraço, boa noite a todos. À presidência da casa e ao Tiago Chueco, que caprichou aí no trabalho. Parabéns para todo mundo. Sem dúvida. Parabéns, Tiago. Obrigado Parabéns, ao Fábio também, que o Fábio trabalhou muito aí, junto com o Tiago. Lembrando que o Tiago Chueco é São Paulino. Tiago, Fábio. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Foi muito bem. Parabéns, Fábio, Thiago, Beto e os vereadores. A nova medida de votação nossa. Parabéns, foi legal, muito bom. Pode ligar.